as pessoas investem muito em desenvolver ferramentas e competências técnicas, mas conhecem pouco a respeito de si mesmo. Olá, estamos aqui iniciando a terceira edição do Papo Cop. Como vocês podem ver, cenário novo, logo novo, tudo novo para essa terceira temporada. E para iniciarmos com o pé direito, hoje nós vamos falar de saúde mental e bem-estar. Com a pandemia e os elevados números nas estatísticas sobre depressão, ansiedade, o bem-estar do colaborador se tornou uma preocupação diária. Mas será que essa postura é real? É a ideal? Ações pontuais focadas em bem-estar são suficientes para transformar o estado de saúde do colaborador? Vamos trazer aqui para o palco, para conversar com a gente, o Wagner Rodrigues. Ele é psicólogo, terapeuta, estudioso da psicodinâmica e do sentido do trabalho. Nossa conversa hoje, acho que vai ser bem interessante, é um tema que está todo mundo querendo saber. Wagner, obrigado por aceitar nosso convite. Prazer termos aqui você inaugurando essa terceira temporada do Papo Cop. Oi, Douglas. Na verdade, eu que agradeço, uma honra poder participar aqui do seu canal, e especialmente no momento aí que vocês estão inaugurando aí a nova casa, enfim, fico bastante feliz de poder participar. Eu queria, assim, você fez uma introdução, eu queria fazer um comentário rápido aqui, né? É importante frisar, né, que a saúde mental do colaborador ela acabou se tornando importante porque as pessoas começaram a demandar por mais cuidados psicoterapêuticos, né? Você falou da pandemia, e é verdade, né? Após a pandemia, quase que dobrou a quantidade de pessoas que fazem terapia. E ainda assim, esse número representa apenas 3% da população, acredita? Ou seja, você tem 60% dos brasileiros com algum tipo de diagnóstico de transtorno mental, mas apenas 3% da população ainda se convenceu da importância de passar por um processo de psicoterapia. Explica então para a gente falou de saúde mental e bem-estar. Qual é a diferença entre esses dois termos? Bom, Douglas, na verdade são coisas completamente distintas, né? Você tem essa definição de saúde mental da OMS, que eu vou dar uma lida aqui rapidinho para você, né? Que é o estado de bem-estar no qual o indivíduo é capaz de usar suas próprias habilidades para recuperar-se do estresse rotineiro, ser produtivo e contribuir para a sua comunidade. Olha, saúde mental, ela define uma condição psíquica, ou seja, o funcionamento psíquico do indivíduo. Enquanto o bem-estar, na verdade, é só uma sensação, ou então um conjunto de sensações prazerosas ou de alívio. Essa definição da OMS, ela deixa algumas lacunas para interpretações errôneas. É importante também frisar isso, porque, basicamente, a definição diz que o estresse é parte da vida, ou seja, lide com isso, e que precisamos do indivíduo produtivo, né? Mas uma pergunta que às vezes eu me faço é: produtivo para quem? Olha, assim, ainda que a sensação de bem-estar biopsíquico, né, seja um indicador positivo, não há como lutar contra isso. Ou seja, se eu não estou experimentando as sensações e sintomas de ansiedade e depressão, por exemplo, então a conclusão é que eu devo estar bem. Mas aí vem a pergunta, né? Às custas de quê? De alienação, de compensações materiais ou bioquímicas? Será que não tem uma bomba relógio que pode explodir em algum momento? Eu acho que o mais importante neste momento é não cometer o erro de achar que bem-estar é sinônimo de saúde mental. São coisas distintas e, enfim, dependendo do olhar, positivas ou não. Assim como o bem-estar não é sinônimo de saúde mental, o outro polo, ou seja, achar que sofrimento é sinônimo de falta de saúde mental, também é errado. Saúde mental, na minha opinião, é viver o seu potencial, é se desenvolver, é crescer. E, bom, desenvolver, crescer, pode doer, né? É parte da natureza. Você acha que esses dados agora da atualidade, eles são reflexos da pandemia
ou eles são um acúmulo de décadas aí de ambiente de trabalho pouco acolhedores? Eu acho que a pandemia ela desvelou o problema, ou seja, ela mostrou que havia coisas escondidas sob o tapete, tipo assim, o medo de morrer, né, na pandemia foi grande, o medo de lidar com a perda de pessoas próximas, e havia nessa época poucas válvulas de escape, né, ou seja, as pessoas não podiam sair de casa para, de repente, se dedicar a alguma atividade que seria uma espécie de paliativo, né, de ajuda para poder lidar com essas angústias, que são angústias típicas da existência. Né? O trabalho, por incrível que pareça, acabava sendo uma espécie de válvula de escape. Né? Vou para o trabalho, me dedico no trabalho bastante e esqueço dos meus sofrimentos existenciais. Mas havia também, né, outras dores e sofrimentos que eram ligadas ao próprio trabalho, né? Ou eram originadas ou potencializadas no trabalho, que também se mantiveram quietas aí, às custas de algum sistema de compensação antes da pandemia, né? Sublimação ou repressão, quer dizer, as pessoas estavam provavelmente desligadas desse potencial sofrimento. Você acha que as empresas hoje em dia elas estão preocupadas com o bem-estar dos colaboradores? Ou você acha que ainda falta muito para ser melhorado? Olha, eu acho, como eu falei, a demanda partiu de uma certa forma das pessoas começarem a se preocupar com isso e reportarem isso para as empresas, e as empresas perceberam que, de alguma forma, não podiam mais simplesmente fazer vistas grossas para essa situação. Elas perceberam que, se elas não começassem a lidar com essa situação, elas estariam perdendo definitivamente o melhor da contribuição dos seus colaboradores. Então, eu acho que o interesse é genuíno, Douglas, só que talvez a compreensão do que é melhor fazer é que ainda não é a melhor. Mas você acha que isso está trazendo resultado para essa? Porque, assim, a gente vê muita empresa divulgando estratégias de comunicação que falam que esses programas de bem-estar estão trazendo resultado. Na sua opinião, você acha que está trazendo um resultado positivo? Eu tenho um pouco de dúvida com relação às métricas que eles usam para medir esses resultados, né? Porque se você for utilizar, por exemplo, que eu já vi em alguns congressos, quantidade de pessoas participando, ou seja, que estão fazendo terapia online. Então, é um bom resultado. Mas isso não está indicando nenhuma espécie de melhoria com relação à manifestação de sintomas ou até, e principalmente, lidando com as causas, né? Poxa, estamos descobrindo aqui oportunidades novas de minimizar as causas que, de alguma forma, estão desencadeando esse aumento do diagnóstico de transtornos mentais. A verdade é que de 2020 para um dado do INSS, né, 2020 para 2021, os afastamentos por transtorno mental no trabalho aumentou 111%, 2020 para 2021. E aqui eu estou falando só do aumento dos casos de transtornos acidentários, né, que são aqueles que são efetivamente considerados doenças ocupacionais. Eu não estou falando porque as pessoas podem, inclusive, passar por alguma dificuldade ou ter, de fato, o diagnóstico do transtorno mental, e isso não está relacionado em nada com o trabalho. Não dá para separar a vida profissional e da vida pessoal. O que o colaborador ele tem que fazer, ele tem que, então, reequilibrar esses dois lados para ele evitar um esgotamento ou algum outro caso mais grave, né? O equilíbrio de vida pessoal e profissional, eu acho que vai ser também uma decisão e imposição do colaborador. E a empresa terá que encontrar, sim, uma forma de viabilizar isso. Essa pauta, né, do equilíbrio de vida pessoal e profissional, ela está cada vez mais forte entre os millennials, né, que é essa geração que está aí na faixa dos 30 e poucos anos, em média, e já é algo inegociável para a geração Z, né, que é esse pessoal que está se formando e entrando no mercado de trabalho agora. É uma força de trabalho que está lá e que provavelmente vai selecionar o seu empregador usando esse critério. Quanto que eu consigo equilibrar a minha vida pessoal com a minha vida profissional. Mas você falou de sobrecarga, né? É bem verdade que a sobrecarga é nociva.
Mas aí entra um ponto importante, né? Cada pessoa deve conhecer o seu limite e fazer com que os demais conheçam esse limite. Então vem aquela velha capacidade, né? Aprender a dizer não e, acima de tudo, negociar, propor, pensar em alternativas. Então esses são desenvolvimentos importantes para que a pessoa possa dizer, olha, não tenho condições de fazer isso, cheguei no meu limite. Há um outro aspecto do burnout que está muito ligado à autocobrança, sabe, Douglas? É um sentimento de não ter valor, um sentimento de querer se provar. Às vezes isso é muito mais doloroso e às vezes isso leva muito mais ao burnout do que efetivamente uma pressão externa explícita. Você acha que com as redes sociais isso piorou esse sintoma? As redes sociais, elas têm vários benefícios, elas têm várias vantagens, várias coisas positivas. Então, não é uma questão de demonizar, né, as redes sociais, mas da pessoa, se preparar para lidar com a tecnologia. Isso vale para esse tipo de tecnologia como para qualquer outra. Que dica que você consegue dar de ter um esgotamento físico, mental? O que você fala para essa pessoa, para ela tentar se controlar mais? Mas a verdade é essa. Eu acho que a pessoa que investe em autoconhecimento, em desenvolvimento como ser humano, não em desenvolvimento de competências técnicas, eu acho que essas são as pessoas que vão ter condições de falar não, de se posicionar, inclusive decidir. Vou confrontar essa situação difícil, porque, de fato, o trabalho traz situações difíceis, ou não. Vou partir e vou direcionar, e vou caminhar, ter uma jornada numa outra direção. Só alguém muito fortalecido também, né, pode se sentir livre para fazer esse tipo de escolha. E esse fortalecimento começa definitivamente com o autoconhecimento. As pessoas estão concorrendo com quem nas organizações, além de concorrer uma com as outras? Com as máquinas. As máquinas são a referência de produtividade. E aí a gente vai avaliar as pessoas, as avaliações de desempenho também são com base nessa produtividade. E tudo isso que eu estou dizendo passa por esse desenvolvimento pessoal. E eu, como pessoa, funcionando bem, vou funcionar bem como um profissional, independente de eu ter um MBA, um mestrado ou doutorado. E Wagner, nessa tua trajetória aí de mais de 25 anos dentro do mercado, você consegue ver várias mudanças que aconteceram em relação às empresas com os colaboradores? Sim, eu vejo, por exemplo, eu acho que algumas coisas que nós podemos reconhecer como avanços. Eu vejo um movimento bastante relevante de se tornar um ambiente de trabalho mais humanizado, com lideranças mais humanizadas. Estranho até o termo, né? Que parece que era antes, era ser humano, que era chefe, enfim, mas para dar um sentido de alguma coisa mais solidária, né? de maior respeito, capacidade de ouvir. Ainda é cedo para se falar de resultados do tipo... tivemos, por exemplo, uma redução dos afastamentos. Então, o INSS vai ter que comprovar isso, concorda? Falar que está tendo mais gente fazendo terapia, bacana. Falar que a empresa está oferecendo mais benefícios para que as pessoas cuidem da saúde física, com academias, aqueles aplicativos de mindfulness, né? Aplicativos de bem-estar. Tudo isso acho que é avanço. A gente precisa ir para um nível ou 2 níveis acima. Nós estamos, acho que, ainda navegando nesse nível baixo, que, apesar de ser positivo, é insuficiente. Qual é a tua perspectiva para o futuro? Como que você enxerga essa relação de colaborador com empresa? Você acredita que isso vai melhorar ao longo do tempo? Olha, eu acho que sim. Né? Eu acho que os trabalhadores, os colaboradores, eles ainda estão envoltos, né, no mesmo paradigma assistencialista e paternalista das empresas. Ou seja, essa questão de que tem poucos benefícios, me dá mais benefícios. Mas isso
só vai fazer com que esse círculo vicioso que eu falei aí, né, ou seja, de você fazer mais e mais coisas legais, mas que de alguma forma elas apenas servem como medida paliativa para aliviar as pessoas, não vão nas causas, né? Então, eu acho que as pessoas estão demandando isso, né, mais benefícios, e ainda não pensam muito em pedir soluções mais robustas, né, que não só se preocupem com aplacar os sintomas, mas colocar o dedo nas causas. Porque isso passa efetivamente por rever as próprias relações dentro do trabalho, né? De reorganizar a empresa, mudar modelo de gestão, não é uma mudança simples. O que você está trazendo é realmente isso. Eu também vejo isso como uma grande esperança de futuro. A gente trabalha com cooperativa e também no cooperativismo, pessoas, que é o centro de tudo, e a gente vê também que esse relacionamento ele tem melhorado, mas é que as mudanças que aconteceram nesses últimos tempos, principalmente o home office, isso foi uma mudança de paradigma. Como que você enxerga o home office atualmente, Wagner? Parece que a questão do home office, você tem ainda pessoas que gostaram muito e outras que odiaram, né? Eu acho que, falando de novo, né, pensando da perspectiva da organização, e ela pensando que 70% da força de trabalho é composta aí por essa geração dos millennials e geração Z, esse pessoal gostou do home office porque eles gostam de autonomia, eles gostam de independência e autonomia no trabalho. Claro que cada trabalho, cada ofício aí, né, tem sua característica e tem que se analisar com cuidado caso a caso. Eu acho que um sistema híbrido muito provavelmente vai ser padrão. Porque também representou, né, o home office também representou para as empresas algumas economias aí em termos de infraestrutura, em termos de instalações. Aqui na Mundo Coop a gente adotou esse sistema de home office, tem funcionado muito bem, qualidade de vida do profissional. Eu acho que isso é um dos fatores que vai mudar bastante daqui para frente. Qual vai ser o futuro? Que dica que você dá para a gente finalizar aqui nosso agradável bate-papo? Eu gostaria de poder ver as empresas, né, fazendo uma transição do que elas têm praticado e investido hoje, hein, porque tem investido muito, essa que é a verdade, né, em benefícios para tentar, de alguma forma, lidar com essas questões de saúde mental no trabalho. Mas eu gostaria de ver uma transição, essa transição, né, que é para sair desse quadro de foco nos sintomas, né, onde estão aí os benefícios para bem-estar, de uma certa forma, a responsabilização do indivíduo também, né, porque eu treino o cara lá no gestão de estresse e falo, ó, quando você estiver estressado, segue aí o manual, e para a gente poder passar para um modelo de gestão de saúde mental mais integrado, com foco nas causas, criando dentro das empresas um ambiente comunitário, de entendimento do que é o sentido do trabalho e o que é uma relação saudável com o trabalho, né? Pelo menos eu tenho me dedicado a ser uma voz a favor dessa transição. Estivemos aqui com o Wagner Rodrigues, ele é psicólogo, terapeuta e estudioso da psicodinâmica e do sentido do trabalho. Wagner, obrigado por estar aqui iniciando essa nossa terceira temporada do Papo Coop. Acho que foi um assunto bem agradável, de interesse geral. Obrigado pela participação de todos e até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.